E aí, pessoal, vamos para mais uma aula, direto ao ponto, sem muita enrolação. Só queria dizer que chegamos à metade do ano em aulas. Essa é a 31ª aula. Passa rápido, hein? Quando vocês estiverem assistindo essa aula vai ser, se eu não me engano, 18/6. Estou fazendo uma frente aqui para poder dar conta dos compromissos do dia, mas não deixando de fazer o combinado aqui, trazendo essas aulas semanais para vocês, tá? Hoje a gente vai falar de temperatura de molde. Tá vendo muita dúvida nesta avaliação aí com os clientes. O pessoal se perde muito a hora de fazer a validação da eficiência do sistema de refrigeração. E hoje a gente vai bater um papo aí sobre isso, tá? Trouxe aqui, como sempre, um materialzinho de apoio. Por confidencialidade, é claro que eu cortei a peça, mas vocês vão entender, tá? Então é importante vocês saberem que o ideal é buscar a variação de temperatura na superfície do molde. Às vezes você entra ali com uma água a 30 e detalhes profundos, regiões de difícil acesso, acaba entregando ali 20, 30 graus de diferença. Você entra com uma água a 30 e lá no macho está 50. Mas o que é importante saber? Se esse 50 ele se mantém ao longo do macho. Porque uma vez setada a temperatura homogênea no macho, você pode trabalhar o seu termorregulador para encontrar a temperatura que você deseja no molde. Então vamos lá. Deixa eu explicar isso. Imagine que o material tem uma boa performance trabalhando a 50 graus. Eu não ponho 50 graus no meu termorregulador. Eu ponho uma temperatura no termorregulador, ciclo, faço a ciclagem do meu molde, do meu processo, e eu meço a temperatura do molde para que eu tenha esses 50 graus. Então, se a refrigeração estiver muito eficiente, às vezes eu preciso apenas de 30 graus, 35 graus no termorregulador para que eu encontre 50 na cavidade. Então existe uma variaçãozinha ali da entrada da água e o que encontra no molde. Uma vez estabelecido a temperatura que você quer no molde, o termorregulador sendo menor a temperatura, você controla esse delta da maneira que você quer, desde que os dois andem juntos. Eu quero 50, eu setei 30 no termorregulador. Agora eu quero 40 no molde, então você vai ter que setar 20 no seu termorregulador. Isso é importante vocês saberem, tá? Mas para validar a eficiência do sistema de refrigeração, o que manda é a temperatura ao longo da superfície, tá? Existe uma norma, na verdade, global, mundial, que fala em 16 graus, tá? No help do molde flow também fala ali uma temperatura, não me lembro agora, mas é menor que os 16 graus. Isso vai muito da experiência das pessoas envolvidas nessa validação de eficiência, tá? Porque existem moldes que dificilmente você consegue atacar algumas regiões por conta de limitação funcional, mecanismos, segmentos móveis, um molde de capa de roda, por exemplo, para-choque, cockpit, existem algumas regiões que você não consegue atuar. E aí fica bem complicado você ter uma temperatura tão homogênea no molde, mas tem que buscar isso. Então é importante buscar essa temperatura homogênea. E aí os 16 graus, às vezes, abre-se uma exceção, dependendo da região. Isso tem que ser conversado ali com todos os envolvidos. A experiência prática conta muito na hora dessa validação, mas existe uma norma mundial, global, de uma determinada montadora, que fala em 16 graus, tá? Eu acho um número razoável para poder buscar, mas nem sempre é possível toda a superfície do molde estar nessa variação. Mapeado 3 sensores, então eu tenho 98 a 104, então a gente está falando aí de 6 graus de variação na superfície, na maior parte da superfície da cavidade, do lado fixo, porém uma região profunda está a 134 graus, então aqui eu tenho que fazer duas ressalvas, vamos lá. O aquecimento ele já é ruim, o famoso hotspot, tá? Que aí ele pode trazer problemas de desmoldagem, na hora de extração pode marcar o extrator, pode dar o famoso chicletamento. O nome é feio, mas é quando a peça vai desmoldar do molde, ele sai deformando mecanicamente o plástico, sai laminando o plástico.
Se essa temperatura do hotspot ela estiver abaixo da temperatura de extração, significa que a gente tem a possibilidade estrutural de fazer uma desmoldagem, uma extração. Nesse caso aqui, ó, a temperatura de extração é 128 e o nosso aquecimento está acima da temperatura de extração. Então não é só um hotspot, é realmente um problema. A gente precisa atuar aqui com aumento de ciclo e com otimização do sistema de refrigeração, porque senão a gente vai ter problemas funcionais na peça. Esse é o mais crítico. Às vezes nós temos esse aquecimento e esse aquecimento está muito abaixo da temperatura de extração. Ah, mas é uma região impossível, não consigo atacar com refrigeração. Ok, está abaixo da temperatura de extração, todo o time está ciente, não vai trazer nenhum problema funcional. Então ok, segue a vida. Esse é as duas variáveis, né? Estando abaixo da temperatura de extração e tendo explorado todo o possível em relação à otimização, ok, vale a experiência. Agora, se está acima da temperatura de extração, aí algo precisa ser feito com mais ênfase, né? No caso, aumento de ciclo, otimização do sistema de refrigeração, aí precisa trabalhar algumas variáveis para poder enquadrar. Beleza, pessoal? Eu acho que é isso. Aqui eu falei do lado fixo, mas vocês estendem isso para o lado móvel, que é a mesma coisa, tá? O importante é que vocês saibam avaliar esse resultado. Então, volta aí o vídeo, tenta entender ali, talvez você tenha que ver mais de uma vez o que precisa ser avaliado e qual a variável para que você possa fazer a validação da eficiência do seu sistema de refrigeração com assertividade. Fechou? Conta com a gente. Se precisar do nosso serviço, estamos à disposição. Do mais, compartilha, curte, indica para os amigos, segue lá o nosso canal, nos ajude aí, que a gente vai cumprir e vai honrar com a nossa palavra aqui. Esse ano a gente vai liberar aulas gratuitas até dezembro. Então aproveitem, que isso depois vai virar conteúdo pago, porque são alguns anos aí estudando, trabalhando, se esforçando para poder atender nossos clientes da melhor maneira possível e agora entregando isso gratuitamente para impulsionar aí as pessoas que queiram crescer. Fechou? Tamo junto.